Olá, gente, boa noite. Agora é 9 horas e 56 minutos da noite de sábado, gelado aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou o Christian, boa noite. Vamos mais um vídeo aqui para falar sobre o Inter. O Inter que semana passada, não teve uma noite boa na Copa do Brasil. É verdade que o Fluminense foi o melhor nos dois jogos. O time do Inter hoje jogou fora de casa contra o Bragantino. Segunda vitória do Inter fora de casa no Brasileirão. 19ª rodada, a última partida do primeiro turno. E agora o Inter pega 3 jogos seguidos contra o Fluminense. O Fluminense não, desculpa, o Flamengo. O que dá para tirar de bom no jogo de hoje com a equipe do Flamengo? O Inter. Notícia boa é o Ricardo Matias, né? O ataque do Internacional, 4 milhões no banco de reserva. Tô falando do Borré e do Valência, vocês sabem. Ricardo Matias da base, ganha ali um salário de 50 mil, 100 mil reais. Não sei, realmente não sei o salário do jogador do Inter, tá? Da base. Mas o jogador hoje, o Ricardo Matias, que vem da base, joga o profissional com o Roger. Jogou na Libertadores. Só jogou porque os dois centroavantes do Inter estavam lesionados. Jogou ele. Lá contra o Nacional. Fez gol lá, deu assistência, fez tudo. Jogou no Gauchão, jogou no Brasileiro. O Borré só decidiu aí contra o Bahia na Libertadores lá atrás, já no mês de abril ou maio, por aí. Faz tempo já, tá? Mas agora, os dois no banco. Não deram resultado. Não estão dando resultado. Borré 1.800.000. Valência 1.200.000. Os dois dos atacantes do Inter. Aí o Ricardo Matias, que é o terceiro atacante aí, decidiu o jogo, uma frieza no segundo gol dele, cara. Coisa que o Borré não faz. Borré, teve um lance aí do Borré aí, gente, que acho que o Vitinho pelo lado esquerdo cruza o Borré sozinho. Ele cabeceia para fora. Ali ele perde o gol. Se fosse o Valência, perdia o gol. Se fosse o Ricardo Matias, fazia o gol, fazia o terceiro. Será que o Roger não viu ainda que o menino aí é de 1,90 m, 91, 92, eu acho. Não viu que ele pode ser a solução do ataque do Inter? Ele não é, claro, não vou comparar ele com o Ronaldo Fenômeno. Longe disso, nem o Leandro Damião, tá? Mas é ele que tá fazendo os gols, ele que tá entrando, ele que tá tendo as oportunidades, tá, né? Nota 8 pra ele aí. Quando ele entra, faz um jogo bom aí. Se ele não faz gol, ele ajuda, ele volta, ele dá assistência, ele marca os caras, ele vai lá e insiste. O Valência já não. O Valência, o pessoal manda mensagem aqui falando do Valência, que o pessoal tá largando ele de lado há muito tempo. O Borré aí que faz umas partidas aí, corre, ajuda o grupo, mas na Copa do Brasil tu não decidiu, cara. O Valência não tem nenhum gol na Copa do Brasil. O Valência tem um gol, acho que foi no mês de abril contra o Cruzeiro, gente. O Borré tem um gol contra o Santos de pênalti, bola parada. É muito pouco. O Ricardo Matias aí, por que o Roger não bota o cara? Sabe que é coisa de empresário? É coisa da direção do Inter? Agora, falando no meio de campo do Inter ali, jogou esse Alan aí, é bom jogador, tá? Ele é bom jogador, Alan Benítez. Bom jogador ele, é muito bom. Não pôde jogar a Copa do Brasil, né? Porque não deu tempo para se inscrever. Por que não contratou o cara antes? E falando de jogadores que ganham milhões no Inter, o Inter vendeu esse lateral Ramon aí, muita perna, muito perna. Perna que eu digo fraco. O Inter emprestou ele pro Vitória. O Inter contratou ele por, acho que foi 9 milhões de reais, gente. Olha só o time do Inter, a direção do Inter, 9 milhões de reais para emprestar um cara. O Inter contratou esse cara, 9 milhões até 2027. Então o Inter não pode vender esse cara porque o Inter vai ter que pagar uma multa. É uma loucura isso que faz a direção do Inter. Contrata um cara e não paga o Flamengo lá por causa do Thiago Maia. O Flamengo usou sua rede social falando do Inter. Até vir esse Alan Benítez aí e esse Richard. O Richard tomara que volte, tá? Contra o Flamengo.
O Inter pega o Flamengo em três jogos. 2 pela Libertadores e uma no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem time A, B e C. O Inter só tem um time aí, os 11. 11 mais uns 3 reservas ali. Cabernet não jogou hoje, estava lesionado, tá? Jogou o Wesley pelo lado que ele gosta, que é o lado esquerdo e corta pra direita. Foi bem hoje, foi nota 6, 7 pro Wesley, tá? Pela assistência dele lá, no primeiro gol do Ricardo Matias. Meu, o Ricardo Matias tá pedindo passagem. Não pode botar ele contra o Flamengo? Por que não bota o cara? Se dá uma esperança lá no Maracanã, faz um gol, ou dá uma assistência, prende o zagueiro do Flamengo ali, alguém ali. Por que não dá um apoio pro cara, Roger? Por que não botou o cara contra o Fluminense? Botou ele quando o Fluminense fez o gol. Quando o K9 fez o gol. Quando o Renato botou o time pra frente. Por que botou o cara quando tomou o gol? Ah, se não tomar gol, não bota o cara. Não dá pra entender uma coisa dessa. Aí eu fico aqui escrevendo aqui, falando do Grêmio, falando do Inter, sobre a base. A base tá jogando Marcos profissional, tá? Não é uma loucura, é verdade. Tanto no Grêmio, e o seu Brat White só faz gol de pênalti, e tá tudo certo, tá? Na Copa do Brasil, tu não decidiu o Brat White, o Grêmio. Não ajudou o Grêmio a fazer gol no Inter no final do Gauchão, tá? Não ajudou, não ajudou mesmo, tá? O Valencia fez um gol de falta aí, o Borré era reserva, lá e vai cá, tá? Aí tem Alisson no Grêmio, né? E o André. São bons meninos, tá? E tem esse Riquelme aí que o Filipão viu lá no Sub-20, lá, se eu não me engano, trouxe o profissional pro Mano treinar. Jogador da base. Não vou nem falar de Cristaldo, Vila Sante, esses caras aí. Esses caras ganham uma bala no Grêmio. Vila Sante tá desde 2021, né? Se eu não, 21 ou 22, se eu não me engano. Tá? E tem Cristaldo, tem todos aí, Denilson, todos aí. Aí o Inter aqui é uma perna danada, Ronaldo, tá? O Ronaldo já joga mal. Antes de errar aí contra o Fluminense aí, joga nada, né? A direção vai lá e busca o cara lá no Juventude. Ah, buscou porque o Roger conhece o cara. Tá, não deveria pegar o Richard primeiro e o Ronaldo depois. O Richard é muito mais. Talvez ele e o Thiago Maia ele deem certo ali, tá? Espero que ele volte, tá? Né? O Richard aí, se machucou aí contra o Fluminense. Porque é fundamental ele, tá? Aí o Bruno Henrique é reserva. O Bruno Henrique virou reserva. O Roger demorou muito pra ver isso aí, tá? O Roger demorou muito pra ver o Ronaldo. Tá, o Ronaldo tem que ficar na reserva. Uma hora é tempos bons e ruins, altos e baixos. Pro gauchão tu serve, tá? Não, claro, o erro que tu fez, não tô te desmerecendo de jeito nenhum, beleza? Mas tu errou, cara. Não adianta dar soquinho no banco aí, tá? Infelizmente errou. Não foi um erro coletivo, foi meio que individual aí, tá? É isso aí. Mas aí o Luiz Otávio entrou bem, o Vitinho participou ali do segundo tempo, Tabata muito bem, o Alan Patrick não fez uma partida excelente, mas uma partida segura. A zaga do Inter, reserva, Juninho e Cleiton foram bem. Sofreram ali um pouco no segundo tempo, ali o Pita fez o gol ali, desviou neles ali, e o Rocher vai defender, espalma e a bola cai lá pro fundo da rede, tá? O Inter foi bem, o coletivo foi bem, toque-toque, Bernabé, o Aguirre, seu Aguirre nem jogou hoje, né? Ficou o Alan Benítez ali, bom jogador ali, né? Dando pau ali. O Bernabé foi uma partida segura, funcionou hoje, tá? Bragantina ali, fora de casa, o Inter tinha que ganhar o jogo para dar uma moral assim contra o Flamengo. O Flamengo ganhou do Mirassol 2-1, tá? Então, se jogar ali, beleza, tá? Vai voltar o Vitão, né, na Libertadores. Vai jogar ali. O Gabriel Mercado não vai jogar, tá? Foi um erro sim, o Roger botar ele para jogar contra o Fluminense no início do jogo. Desculpa, ele tá vindo de lesão, ele não vai, né? Não vai dar uma de Vitão ali, não vai dar uma de Índio na zaga. Desculpa, não vai dar isso aí.
Ah, é que ele tá vindo de lesão. Bota ele pro segundo tempo pra segurar o resultado, alguma coisa assim, beleza? Tá? Ah, agora o Flamengo é time completo. Não vai jogar o Arrascaeta, porque tá suspenso, tá? E o Danilo, o lateral direito, ele tá machucado. Mas o Flamengo é uma seleção ali. Não dá pra falar. O Flamengo tem três times. Então não dá. O time que o Felipe Luiz botou lá contra o Galo é, foi um time, tipo, vamos dizer que foi um time misto, né? Porque o Felipe Luiz quis botar isso. Já tinha o Cebolinha, do ex-Grêmio. Cebolinha, mano. Cebolinha deita e rola, tá? E aí? E aí, ô Wesley, será que tu vai decidir o jogo? Tu pode decidir, cara, numa arrancada ali, passar a bola para o Alan Patrick, pifar. Não vou nem falar de Valência e Borré, tô falando agora do Ricardo Matias. Ah, se ele não fizer gol contra o Flamengo. Ah, mas é o Flamengo, desculpa. Ele fez dois gols no Bragantino, ele fez gol lá no Nacional, lá na Libertadores, lá na casa dos caras, lá no Uruguai. Onde que o Valência fez isso? O momento bom do Valência, gente, foi lá com o Kudê em 2023, tá? Lá sim, ele veio, né? Batia aqueles pênaltis deslocando o goleiro, legal, né? O momento bom do Borré foi o ano passado, quando o Inter só tinha um brasileiro, tá? Que o engata aquelas vitórias, 14, 16 vitórias vitórias, empates ali, né? Aí foi um momento legal do Borré, tá? Esse ano, no gauchão, é, ali, uma hora era um, era outro, tá? Mas ninguém foi espetacular, tá? Muito pouco eles, assim, sabe? O Inter com um bom time, gente. Podia jogar mais, deveria jogar mais, tá? Porque o Mirassol tá na frente da dupla Grenal. O Bragantino tá na frente da dupla Grenal. Perdão. Então, o time do Inter é esse, tá? O Inter só vai melhorar assim quando só tem uma competição, tá? Que é o Brasileirão. Não vai ganhar o Brasileirão. Tem a Libertadores. Pode bater. Se o Flamengo passar do Inter, já é candidato a ganhar a Libertadores. Se o Inter passar do Flamengo, candidato eu já não sei, porque o Inter não tem elenco para ser candidato a algum título, né? E aí? O que o Roger vai fazer? Ah, ali, ó, Rocher, Aguirre, Vitão e o... Deve jogar o Juninho, tá? Aí na esquerda o Bernabé, tá? Aí ali o meio ali Richard e Thiago Maia, tá? Alan Patrick joga o Ricardo Matia, Wesley e o Carboneiro. Pronto, tá aí. Mas o Wesley, quando o Carboneiro joga na esquerda e corta pra dentro, né? O Wesley joga do outro lado, que é ruim pra ele. Corta pra dentro e dá o passe, tá? E não vai chutar com a esquerda, né? Mas vamos ver o que o Roger vai fazer, que o Roger vai ter tempo para pensar. Os jogadores do Inter vão ter folga amanhã, o Inter já vai se concentrar na segunda. O Flamengo vai vir para Porto Alegre, deve ficar ali pelo setor do Grêmio ali, né, que é mais próximo para, né, para treinar ali. Felipe Luiz é esperto, ele sabe os mata-mata, o Roger vai ter que perdão. O Inter vai pro Rio de Janeiro, o primeiro jogo é lá, vai decidir aqui em Porto Alegre, no Beira-Rio. O Roger vai ter que encontrar uma maneira de tentar anular o Flamengo, já é impossível aguentar os 90 minutos. Mas o Inter só vai defender os 90 minutos? Não. O Inter vai ter que suportar e atacar. Tentar fazer um gol lá e decidir aqui no Beira-Rio. Mas será que o Inter pode conseguir? O Inter até pode, tá? Não é impossível. O Fluminense, que é um pouco menos que o Flamengo, de qualidade, estou falando, o Fluminense conseguiu envolver o Inter, tá? O Fluminense, tá? O... Será que o Inter tem condições de envolver o Flamengo? Não. Pode tomar uma goleada? Pode, mas o Inter pode fazer um gol nos caras. E pode também anular os caras ali para criar. Já o Rascaeta não vai jogar. Mas tem o De La Cruz, se eu não me engano, tem os laterais, tem os dois zagueiros monstro, o Léo Ortiz, o Vitão, gente,
Pra mim, ele é um dos melhores zagueiros do Brasileirão. Ele só é atrás, pra mim, do Léo Ortiz, que é da base do Inter, tá? Foi pro Bragantino, né? O Flamengo foi lá e pagou caro, voltou pra cá, voltou pro Flamengo. Fora que tem jogadores da Europa ali que eu não sei os nomes, tá? Um é do Atlético de Madrid, né? O Flamengo ali, tem o Emerson Royal, já jogou na seleção brasileira já, né? Mas é os caras ali, tem Pedro, tem um jogador lá que é equatoriano lá, né? E agora? Vamos ver como é que vai ser, né? Vamos ver. Mas é isso, né? Mensagens estão tocando aqui sobre o jogo já do Flamengo com o Inter, né? Mas calma, gente. Calma que tem a semana cheia aí. Segunda-feira já. Vamos ver como é que vai ser. Mas é isso, né? Vamos ver como é que vai dar o time do Inter, Roger. Nada. Dá uma moral sim, tá? Contra o Flamengo. Mas o passado aí, agora, o passado agora contra o Fluminense, o Inter vai pegar as derrotas ali, tudo ali, tá? E vamos ver qual é que vai ser, né? O Roger vai pra lá, já jogou lá o primeiro, vamos lembrar, né, gente? A gente fez um vídeo aqui lá atrás, lá no mês de abril, lá, não sei se vocês vão lembrar que foi Inter 0, Flamengo 0, primeiro jogo da não, desculpa, Inter 1 e Flamengo 1, tá? O Inter fez um gol com o Bruno Henrique lá, eu lembro desse jogo. Onde o Rocher se lesiona, tá? A mão, fica praticamente até mês passado aí fora do Brasileirão, ficou fora do o Campeonato Gaúcho, tá? Era o Rocher que estava jogando ali, perdão, era o Antony que estava jogando ali. Muito bom jogador, tá? E outra, é, falando ainda do Inter, né, que é o assunto hoje, que baita vitória ainda, tá? Tem que comemorar sim a vitória do Internacional. Parabéns pro Roger. Mas e agora? Agora a gente quer saber a escalação. Claro que você não vai dar, né, Roger? A gente aqui não é bobo, tá? Vai voltar com o Borré no ataque? Vai deixar o Ricardo Matias na reserva? Vai botar o Ricardo Matias quando estiver perdendo pro Flamengo? Não vai botar o Bruno Henrique, né? Desculpa. Bota Thiago Maia e bota o Richard pra jogar. Espero que ele volte, assim, né? O Richard, tá? Na zaga é Vitão, vai botar o Juninho, vai botar o Vitor Gabriel. O Vitor Gabriel foi o melhor zagueiro no gauchão, tá? Depois algumas partidas se atrapalhou, não só ele, todo o time do Inter, tá? Umas partidas bem, umas razoáveis, tá? Aqui o time sabe aqui. E agora? É, tô com uma dúvida aqui, não sei se vocês vão concordar. Deve jogar Vitão e Juninho, tá? E ali um meio ali, como é que vai ser? Um monte de dúvidas, né? Thiago Maia é certo. Deve jogar o Alan Benítez, não, o Richard, perdão. Deve jogar o Richard, tá? E o Alan Patrick ali para criar. Os na ponta, Carboneiro, Wesley e Ricardo Matias. Tem que ser o Ricardo Matias. Quer esperança de gol? Bota o Ricardo Matias. Se não fizer gol, vai ajudar a equipe. Tanto é que Borré e Valência não ajudam. Aí no desespero, Roger, você bota quanto. Tô tentando lembrar aqui. Tu bota os dois juntos pra jogar contra o São Paulo, se eu não me engano. Você bota os dois pra jogar. Desculpa. Três zagueiros? Não vai funcionar. Tu não bota três zagueiros. Tá? Então tu botou ali os caras pra tentar fazer o gol ali, dar um jeito. Tudo errado, cara. Tudo errado. A não ser que você tenha uma estratégia assim, com três zagueiros, com eles ali flutuando ali sobre os caras ali. Mas aqui, gente, eu tô acompanhando aqui o. Desculpa esses intervalos que eu não tô falando. Aqui tá. Eu tô vendo os lances do jogo do Bahia com o Fluminense 1 a 1, né? O Fluminense saiu ganhando ali com o gol do Cano. Agora o Bahia fez um gol. O jogador ali, deixa eu ver aqui na TV quem é. O tal de Jean Lucas. Jean Lucas faz o gol ali.
Jogaço, os dois times estão atacando, um belo jogo aqui, gente, nossa. Bahia 1, Fluminense 1. Olha, e olhando os últimos confrontos dos dois, não deu nenhum empate, tá? Os jogos na Fonte Nova só deu Bahia, tá? Contra o Fluminense, quem sabe agora, né? Não sei se vai ter um empate, alguém vai virar aí, vai ser um jogo legal de ver aqui. Ó, mais mensagem aqui, gente. Calma, gente, já vou ler as mensagens de vocês. Muito obrigado por vocês estarem olhando os nossos vídeos aqui, nos meus áudios, que eu boto lá pro YouTube, lá, vocês sabem, né? Vamos embora. Depois eu vou falar sobre o Grêmio, tá? Sobre o Sport, que é o pior time do Brasil. Sport, não tem uma vitória, tá? Agora só falta o Sport reagir contra o Grêmio, né? Na arena, desculpa, né? Não é pra acontecer isso, mas, né? Vamos ver na semana. Terça-feira a gente volta aqui, lá na página do Fim de Papo Grenal, pra falar sobre quem vai ganhar, sobre o resultado, sobre Flamengo e Inter lá no Maracanã, tá? O Inter decide em casa, porque foi melhor que o Flamengo nos pontos, assim, da soma de pontos na Libertadores. E vamos ver, tá? Então tá, gente. Parabéns pro Ricardo Matia, craque do jogo. Nota 9 para ele sobre o jogo. Nota 10 não, porque daí nota 10 é coisa perfeita, né? Que jogador perfeito não existe. Só se tivesse o Pelé ainda, né? Então, jogador pro Ricardo Matia, nota 9. Que nem lá atrás, quando eu tava começando a estudar sobre jogos, quando teve aquele jogo maluco lá sobre Botafogo e Grêmio do Soares. O Soares fez os 3 gols, sim, né? Craque do jogo. Eu tinha dado pra ele nota 9, o pessoal ficou maluco lá do curso. Ah, porque nota 9, não sei o que, papapá. Cara, um jogador nota 10 ele não existe. Não existe nota 10, tá? Ronaldinho Gaúcho foi 9,9. Messi 9,9. Cristiano Ronaldo a mesma coisa. Pessoal mandando mensagem aqui no Instagram ainda. Muito obrigado. Então tá, gente. A gente volta amanhã, gente. Desculpa. Amanhã, por ser dia dos pais, cada um com o seu papai aí. Dia dos Pais, amanhã a gente não vai fazer vídeo do Grêmio, desculpem, é como se fosse um feriado ali, né? Pro Dia dos Pais, a gente não vai apresentar, não vai ter vídeo amanhã, não vai ter nada no Instagram, desculpem, mas é Dia dos Pais, tá? Comemorem com seu pai, quem é gremista, leve o seu pai na arena, leve o seu pai para passear, leve o seu pai para ver o estádio, passear de carro, alguma coisa, leve o seu papai amanhã, Dia dos Pais, né? Dá um presente para ele, dá uma camiseta do Grêmio, dá uma camiseta do Inter, né? Faz uma coisa pro seu pai, faz um churrasco para ele, dá uma cerveja bem gelada para ele, né? Que o papai merece, tá? Então tá, gente, a gente já vai aqui, vai fazer já 25 minutos de vídeo. Vamos ver como é que vai ser o Inter planejamento do Inter, né? Na semana aí. E do Flamengo. E o Grêmio amanhã pega o Sport em casa, tá? Então tá, gente, vamos encerrando o vídeo aqui e uma boa noite a todos e um excelente domingo de Dia dos Pais para todos os papais do Rio Grande do Sul e do Brasil, da dupla Grenal com certeza, torcedores, todos, e um beijão pro meu pai que deve estar aqui ali na sala acompanhando o jogo do Bahia e Fluminense, tá? Um beijo, pai, e é isso aí. Uma boa noite a todos e tchau.